Eu tenho o prazer de trazer aqui para vocês a análise dos resultados do Banco do Brasil e não somente a análise do resultado do trimestre, mas o valuation, qual que é o retorno que você pode esperar do Banco do Brasil daqui para frente. Então, bora comigo. Aqui nós temos a DRE, né, a demonstração do resultado do exercício do Banco do Brasil no quarto trimestre e no ano de 2025 e 2024. Houve um crescimento da margem financeira bruta. O que é a margem financeira bruta? É o quanto que o Banco do Brasil recebe de juros, já descontando o quanto que ele paga nos seus depósitos, CRIs, CRAs, suas fontes de captação. E isso é pré as despesas de provisão. As despesas de provisão elas têm a ver com as perdas que o Banco do Brasil incorre no crédito. A margem financeira bruta ela cresceu 3,8% frente ao quarto trimestre de 2024 e também teve um crescimento frente ao último trimestre, né, o terceiro trimestre do ano de 2025. Outro ponto aqui foi que as despesas administrativas elas cresceram um pouco abaixo da inflação. Então, um ponto positivo, dado que o banco ele vinha entregando despesas, um crescimento de despesas acima da inflação reportada. Isso vem ocorrendo desde a mudança da gestão do Banco do Brasil, que acabou focando em expansão de agências, abriu um pouco mais de agências, fez mais concursos, contratou mais funcionários, ao passo que as receitas caíram. Isso fez com que o resultado do banco piorasse bastante, né? Também teve perdas de crédito, que a gente vai abordar. Outro ponto legal de ver aqui é o custo do crédito. Se você subtrai a margem financeira pelo custo do crédito, que seriam as provisões que o Banco do Brasil faz, aí nós chegamos a uma margem financeira líquida de 9,8 bilhões, uma queda de 44% no ano a ano, então algo bem expressivo. Aqui nós temos os passivos onerosos. O que é esse nome, né? Estranho, passivo oneroso. São aquelas obrigações que geram juros, que o Banco do Brasil tem que arcar para pagar você, que tem um depósito de poupança lá, um depósito à vista. Espero que você não tenha depósito de poupança no Banco do Brasil, porque rende muito menos do que uma Selic da vida, que é um investimento muito melhor. Mas olha aqui, nós temos 216 bilhões de poupança, tá? Mais ou menos aí 20% do estoque do Brasil de poupança tá no Banco do Brasil e ela paga aí uma taxa anual de 6,6% ao ano. Infelizmente, o Banco do Brasil ele utiliza, não só o Banco do Brasil, né, outros bancos utilizam do desconhecimento das pessoas para se financiar de uma maneira muito barata. Enquanto você poderia estar ganhando 15% na Selic, né, para impostos, o Banco do Brasil está pagando só 6,6% no quarto trimestre para a poupança, tá? Isso anualizado. E nós vemos aqui que os passivos onerosos, no geral, né, a média deles rendeu 8,7%. Então, um custo de captação que é uma das grandes vantagens do Banco do Brasil. Ele consegue captar um custo baixo e emprestar a um custo muito maior, né? Então, assim que os bancos fazem dinheiro, e aqui é uma das grandes fortalezas do Banco do Brasil. Ele consegue um funding barato e amplo, né? A gente está falando aqui de 1,9 trilhão com T. Aqui nós temos as receitas de serviços e elas no consolidado contraíram 3,9% na comparação anual. Algumas coisas explicam isso. Por exemplo, nós tivemos uma contração da receita de seguros, previdência e capitalização, que está ligada à BB Seguridade. A BB Seguridade ela vem emitindo menos prêmios rurais, dada a fragilidade do agro. Isso reduz a demanda por esse tipo de seguro. E também você tem um spread mais apertado do seguro, do crédito consignado. O crédito consignado ele tem uma limitação que você pode comprar aí 1,85% ao mês. Então o juro que você recebe é pré-fixado e o custo de captação do Banco do Brasil ele é vinculado ao CDI. Então com o CDI muito alto, esse spread fica menor e ele acaba originando menos crédito consignado. Isso afeta o segundo prêmio mais representativo da BB Seguridade, que é o seguro prestamista. Tá? Isso impactou a área de serviços. Também nós tivemos aqui um impacto grande de contração das tarifas de conta corrente, que chegaram a 1,4 bi. Teve aqui uma questão de reconhecimento contábil. Tá? Parte dessa receita, que antes era reconhecida aqui, vai para a margem financeira, mas isso aqui é uma tecnicalidade que não impacta tanto na prática. E nós tivemos aqui um bom resultado da administração de fundos. Isso aqui é a BB Gestora, que é um dos ativos mais valiosos do Banco do Brasil, na minha visão. O Banco do Brasil ele tem a maior gestora da América Latina em termos de ativos sob gestão. Aí, salvo engano, 1,7 trilhão, que ela consegue oferir uma receita anual aí de mais ou menos uns 10 bi, algo que eu espero para esse ano. Altamente rentável, escalável e que, na minha visão, é um dos ativos mais valiosos dentro do Banco do Brasil. No lado das despesas, até que achei positivo, tá? Dada esse ímpeto da gestão por um crescimento da estrutura, achei um crescimento de despesas administrativas na ordem de 4,1%, é algo positivo, esperava um crescimento maior. Então aqui o BB já tem começado a comedir um pouco a sua estrutura, que é positivo, né? A gente tem que ficar bastante atento ao quanto que você não somente gera de receita financeira e receita de serviços, mas também o quanto que isso é consumido nas despesas operacionais. Em termos de agências, eu mencionei que essa gestão atual lá voltou a abrir agências, tinha visto assim um pico ali mais ou menos por 2018 e desde então o número de agências ele vem declinando. Agora já vimos
temos uma certa inflexão. Então, o banco fechou 2 agências no trimestre, o que na minha visão é positivo. As agências, elas fornecem uma capilaridade muito importante ao banco, especialmente nas regiões mais voltadas ao agro, né, que você tem um público que não é tão afeito ao digital ainda. Essa capilaridade para atender esse tipo de público, também um público um pouco mais baixa renda, é bastante positiva e permite com que o banco distribua seus serviços e produtos por todo o território nacional. Aqui o ponto bastante positivo do resultado, acho que o que mais me agradou foi o crescimento do índice de capital principal. O que é o índice de capital principal? Ele mensurou quanto que você tem de capital de melhor qualidade para fazer frente aos ativos ponderados ao risco. Então, quanto mais arriscado um banco é, maior é a representatividade dos seus ativos ponderados ao risco. Isso aumenta a alavancagem nessa métrica que é o índice de capital principal. E ele saiu de 10,9% em dezembro do ano passado para 12,3%. Então, o Banco do Brasil está recapitalizando, recompondo o capital, o que na minha visão é bastante positivo. Aqui na carteira de crédito, que se chama carteira expandida, né, que ela considera alguns títulos, enfim, nós temos um crescimento no trimestre de 1,3% e no ano de 1,2%. Isso, na minha visão, é um pouco negativo. Se você acaba crescendo menos que a inflação, você está crescendo menos que os concorrentes. E o crédito é um jogo de escala. O Bradesco e o Itaú já foram muito parecidos em termos de tamanho. Como o ROI, né, o retorno sobre o patrimônio líquido do Itaú, historicamente, é muito mais elevado que o Bradesco, ele acabou crescendo muito mais. E aqui nós tivemos uma escorregada do Banco do Brasil, que está muito ligada à fragilidade do agro. O Banco do Brasil alocou muito bem crédito, ele concedeu crédito para agricultores que não mereciam, porque acabaram entrando em recuperação judicial, houveram algumas fraudes também. Então o Banco do Brasil ele escorregou bastante nessa gestão e isso impactou a capacidade dele de continuar originando crédito e crescer essa carteira. No trimestre nós tivemos um bom desempenho de crescimento, né, da carteira de pessoa física e uma contração no ano a ano da carteira de pessoas jurídicas. E o agronegócio crescendo 2,1% no ano a ano, o que é abaixo da inflação. Vale ressaltar que você tem que pensar em termos reais. Crescer 2% com uma inflação de 5%, você teve um decréscimo em termos ajustados pela inflação. Aqui nós temos o custo com crédito, que é aquela despesa de provisão que eu mencionei. O Banco do Brasil ele provisionou cerca de 18,8 bilhões de reais, o que parece bastante coisa, é muito acima do que ele provisionou, por exemplo, no primeiro trimestre do ano passado, mas ficou aquém do que eu esperava. Por quê? Porque justamente nós tivemos um índice de cobertura em queda. O que quer dizer isso? Quer dizer que o índice de cobertura, ele mensura o quanto que você já fez de provisões, ou seja, aquele colchão para as perdas futuras, em relação à inadimplência dos últimos 90 dias. É importante que esse indicador seja alto, porque ele reforça que você tem um colchão bom para fazer frente aos tempos de vacas magras. E nós vemos aqui que o Banco do Brasil está com um índice de cobertura em queda. Ele encerrou o trimestre em 155,4%. Isso quer dizer, na minha visão, que provavelmente o Banco do Brasil vai precisar provisionar mais nos próximos trimestres para elevar esse índice e ter um pouco mais de gordura, um pouco mais de conforto nesse sentido. Aqui nós temos a inadimplência, ou seja, quanto dos créditos eles não estão adimplentes nos últimos 90 dias, ou seja, que excederam 90 dias sem arcar com juros e amortizações. Aqui a inadimplência consolidada, ela passou de 4,51% para 5,17%, um impacto não somente do agro, mas de um caso específico ali, que foi, salvo engano, 3,6 bilhões. Nós não sabemos ainda qual empresa foi que está inadimplente, mas é um crédito bastante relevante, né? 3,6 bi é bastante coisa. Eles até mencionam aqui o índice de cobertura sem o caso específico e o índice de cobertura com o já ajustado, que é esse de 155%. Então, uma inadimplência, se não fosse esse caso, ela estaria em 4,88, mas eu gosto de ver a inadimplência de fato, né? A gente não precisa maquiar, e essa aqui é a realidade, uma inadimplência acima de 5%, muito acima dos seus pares, seja o Bradesco, muito acima do Itaú e acima do Santander também. E aqui, voltando para a DRE, nós vemos que o Banco do Brasil ele reportou um lucro líquido ajustado de 5,7 bilhões. Eu não gosto de ver o lucro líquido ajustado, até porque ele é sempre superior ao lucro líquido contábil. Então eu olho mais o lucro líquido contábil mesmo, que foi de 4,9, pouco menos aí de 5 bilhões de reais. E isso chama até atenção, porque o Banco do Brasil ele obteve um imposto de renda negativo, ou seja, ele recebeu do governo 1,8 bilhão. Só que é um resultado não recorrente. Se não fosse esse crédito, a rentabilidade teria sido muito melhor e o lucro líquido também. Em suma, eu achei que foi um resultado ruim do Banco do Brasil, não foi positivo, nós tivemos uma perda relevante na carteira de pessoa jurídica, nós tivemos um índice de cobertura em declínio, um capital melhorando, mas também muito por conta desses fatores que eu mencionei, ele provisionou menos do que deveria, na minha visão, então eu não gostei do resultado. Dito isso, será que vale a pena investir em Banco do Brasil? Vamos descobrir agora com a minha modelagem, né, que vai contemplar as minhas premissas, o que eu acho que o Banco do Brasil deve entregar daqui para frente. Esse aqui é um
modelo bastante simples em que eu tenho uma premissa de ROI em relação ao patrimônio inicial. O Banco do Brasil encerrou 2025 com um patrimônio líquido, excluindo as participações de minoritários, de mais ou menos 188 bilhões de reais. Se nós imaginarmos que em 2026 nós vamos ter um ROI, médio de 11,5, o Banco do Brasil lucraria aí cerca de 22,5 bilhões de reais. Isso daria um dividend yield projetado por volta de 5%, que parece pouco animador. Por que você vai investir numa empresa que paga somente 5%, enquanto a Selic está em 15, deve ir para 13, né? Você vai conseguir muito mais a Selic. Porque se você segurar esse papel por um tempo, esse yield ele tende a aumentar bastante, tá? Eu espero uma recuperação do Banco do Brasil, eventualmente. Isso pode não acontecer em 2026, tanto é que aqui eu utilizei uma premissa de um ROI de 11,5, né? E 12 em relação ao patrimônio inicial. Vamos imaginar que em 2027 vai ter uma certa recuperação do agro, ele consegue entregar uns 12,4 e depois ele dá uma recuperada, vai para 15 e na perpetuidade, a partir de 2035 em diante, ele entrega aí, vamos dizer, um ROI nominal de 13%, que não é nada difícil. Nesse cenário, nós teríamos aí um pequeno downside, mas uma TIR real, né, uma taxa interna de retorno acima da inflação de IPCA mais 9,6%, o que é bastante razoável, que aqui eu imagino que é um modelo bastante conservador. Se nós fizermos aqui um ROI um pouquinho maior num ano, né, imagina que teve algum não recorrente positivo, enfim, por outro ano também, que nós já temos aí uma TIR real de 9,9, o que é bastante interessante. Então, eu não vejo o Banco do Brasil como um banco caro. Inclusive, ele me parece mais barato que seus concorrentes e hoje você está recebendo mais ou menos um yield de 5% projetado, né, segundo as minhas premissas. Pode ser mais aqui, eu estou sendo bastante conservador. Só que em 2028 isso já passa para 12, depois 11, 12, 15, 14, 15, 17% de dividendos em relação ao preço que você pagou. Então, o Banco do Brasil, embora ele não esteja pagando tanto, ele tem potencial para distribuir muito mais. Dito isso, eu espero um ano volátil para o Banco do Brasil. É uma empresa estatal num ano eleitoral, então você tem que esperar aí fortes emoções se você for acionista do Banco do Brasil. Dito isso, se você está pensando em segurar por mais uns 5 anos, acho que é um baita ativo e a chance de você performar acima do índice me parece relativamente grande. Então, se você gosta de dividendos, eu te convido a participar do projeto Segundo Salário, onde eu e outros analistas da Finclass vamos te ajudar a construir uma segunda renda somente com dividendos, sejam de empresas, fundos imobiliários, renda fixa e muito mais. Nós vamos te ensinar a transformar os seus aportes mensais numa renda recorrente automática na sua conta todos os meses, sem estresse e preocupação. Então se cadastra aqui, o link na tela para você não perder essa oportunidade. Comenta aqui o que você achou dos resultados de Banco do Brasil. Você acha que tem retorno ainda ou muito risco e não vale a pena? Tô louco para saber a sua opinião. Até a próxima.